Nós estamos vivendo aí o momento em que, na verdade, o Ministério Público, ou os setores dele, né, especialmente aqueles ligados à Lava Jato, tentam emparedar o debate, né? Cada vez mais, está aí uma coisa ativa e tal. A guerra da hora, já chegamos a tratar em parte disso aqui, mas hoje teve um desdobramento, né? E eu vou fazer um editorial excepcionalmente a partir de uma informação. Eu geralmente começo aqui, faço uma... Tá? Mas eu vou pedir ao Bob Furuia que leia aí este item que está no bloco do editorial, chamado A Cor de Leniência, porque eu quero explicar algumas coisinhas para você, né? Para você não cair na conversa de picareta. Nem na conversa de picareta, e ainda que me doa dizer, nem na conversa de jornalista que resolve ser porta-voz do Ministério Público. Jornalista não tem que ser porta-voz de ninguém. Tem que ser porta-voz dos fatos. Entende? Porta-voz dos fatos, porta-voz da lei. Eu sempre me incomodo quando vem uma informação e aquela informação não guarda nenhuma congruência com a legislação. Ou ao menos tem que dizer, a legislação reza tal coisa e ela é ruim, precisa ser mudada. Aí tudo bem. Agora não pode fazer de conta que a lei não existe. Vai lá, Fábio, o Bob Furuia. Vamos lá, Reinaldo. Sem o aval da Procuradoria-Geral da República, o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, realizou hoje uma cerimônia de assinatura de um conjunto de novas regras para acordos de leniência. Que Só um minutinho, Fábio. Claro. Bob. As palavras existem, né? Ah, Reinaldo, não me diga. Sim, as palavras existem, mas as palavras têm sentido. As palavras têm o sentido denotativo, que é aquele que estabelece o dicionário e as suas várias acepções objetivas, e muitas vezes elas têm um sentido derivado, um sentido metafórico, né? Figurativo, nem sempre metáfora. Vamos lá, quem é que dá aval às coisas? Dá aval às coisas quem pode dar aval às coisas. Quem tem o poder de avalizar as coisas. Então já tem um problema aqui, esse texto é um trecho do Globo. Em primeiro lugar, o Ministério Público não dá aval a nada, neste caso. Porque para dar aval, haveria de ter o poder de veto. E ele não tem. Eu digo isso porque é impressionante como o Ministério Público vai se estabelecendo, para usar uma expressão da filosofia kantiana, como um imperativo categórico nas coisas. Como se ele fizesse parte, como se ele fosse uma imanência das coisas. Ele não tem que dar aval a nada, neste caso. Você dá aval quando uma coisa é da sua competência, e havendo uma mudança tal. Então, sem o aval, mas por que? Haveria de ter aval? Vocês estão entendendo a coisa? É como dizer, fizeram essa coisa sem o aval do Reinaldo Azevedo. Bom, mas quem disse que eu tinha que dar aval? Neste caso, o meu aval e o do Ministério Público têm a mesma importância. Tá claro? Siga, Bob Furuia. Voltamos então. Teve uma cerimônia hoje de assinatura de um conjunto de novas regras para acordos de leniência que abre brecha para excluir o Ministério Público Federal dessas negociações. Olha, de novo, chatice, né? Poderia falar assim, mas por que? Porque eu queria falar essas coisas. Não existe exclusão daquele que não está incluído. Não é o Ministério Público que faz acordos de leniência. Lei 12.846. Quem faz acordo de leniência é a Controladoria Geral da União, no que concerne ao Poder Executivo.
Não é o Ministério Público. O Ministério Público gritou para entrar nessa história e acabou fazendo acordos de leniência sem ter poder para isso. Mais uma vez, e como sempre, eu brinco hoje no meu blog, se você não tomar cuidado, o Ministério Público decide até que você não pode mais tomar chicabom e tem que tomar picolé de uva. E ainda cantando aquela musiquinha infame chupa que é de uva. Entende? Daqui a pouco o Ministério Público quer cuidar também de espinhela caída, unha encravada, mau hálito. Se bem que mau hálito todo mundo deveria cuidar, né? Deveria ser uma imposição. Entende? Ai, siga. Concordo sobre o mau hálito. Lembrando que esses acordos de leniência, Reinaldo, são as delações premiadas das empresas, né? Além de Toffoli, o termo teve a assinatura dos ministros da CGU, Wagner do Rosário, da AGU, José Levi, do ministro da Justiça, André Mendonça, e do presidente do TCU, José Múcio Monteiro. O procurador-geral da República, Augusto Aras, havia pedido a Toffoli mais tempo para analisar a minuta da proposta e sugerir alterações, porque o texto desagradou o MPF. Claro, o MPF. Então vamos lá. Olha que coisa fabulosa. Quem faz acordo de leniência, segundo a Lei 12.846, e eu quero falar dela daqui a pouquinho, da Lei 12.846 e da Lei 12.850, essas duas porcarias, eu já digo por que estou falando isso, é a CGU. O que se está fazendo agora é ampliar, colocar mais entes nesse debate, e isso está correto, e não tem que ter aval de ninguém. Não tem que ter aval de ninguém. Essa proposta está quase inteiramente correta. Já vou dizer o que é que eu quero mudar aí. Mas que fique claro, o Ministério Público não está sendo desrespeitado em nada, não está sendo retirado em nada porque ele não tem competência para fazer acordo de leniência. E aí, o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, a ANPR, que é um sindicato, como qualquer outro, é um sindicato de procuradores. Ele emitiu uma nota e diz: a proposta prioriza a atuação de órgãos do governo e do controle interno, como a CGU e a AGU, nesses acordos, não reconhecendo o papel de preponderância que a Constituição e a lei conferem ao controle externo, especialmente ao Ministério Público. Eu quero saber de onde foi que o doutor Fábio Jorge Cruz tirou a informação de que, no que concerne a leniência, a Constituição e a lei conferem um papel especial ao Ministério Público. Não confere, não é verdade. Não está na lei. E ele sabe disso. E aí ele fala do Ministério Público, que além de ser uma instituição independente dos governos, é a única com titularidade... Agora aqui vem o seguinte. É a única com titularidade para propor ações penais decorrentes dos mesmos fatos apurados e também concentra, embora sem possuir titularidade exclusiva, mais de 90% das iniciativas nas ações de improbidade. Isso aqui é uma ameaça, com a devida vênia. O doutor está dizendo: acordo que não contar com o nosso aval, nós vamos ficar entrando na justiça e criando dificuldades. E aí nós temos um problema, que é o problema que está em debate no Brasil. Minha coluna da Folha amanhã, mais uma vez, estou tratando dessa coisa do Ministério Público. Sim. Eu até brinco lá. Já que boa parte dos idiotas não leu Maquiavel, o príncipe, fica dizendo: os fins justificam os meios. Maquiavel disse. Não, não disse. Não disse, isso é coisa de quem não leu o livro. Né? Mas eu digo, já que não leu Maquiavel, pelo menos leu O Pequeno Príncipe, a piada que eu faço sempre, né? O príncipezinho jamais desistia de uma pergunta. E eu jamais desisto de uma questão, de uma porfia. Então, estou tratando de novo desse negócio do Ministério Público. O Ministério Público se considera dono da sociedade. Porque a Constituição estabeleceu que ele não pertence a nenhum dos poderes, ele se considera o poder dos poderes. E a partir daí ele acha que ele pode entrar em qualquer coisa e fazer o que lhe dá na telha. Deveria ser contido pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Não é.
Não é. O Conselho não contém nada, não pune os transgressores, de maneira que o Ministério Público se considera uma autocracia. E olha a República Brasileira como algo que está sob o seu controle inteiramente e que eles governam. Então, no caso do acordo de leniência, que é aquele acordo que as empresas, de fato, olha, eu cometi falcatrua, a empresa, o acordo de leniência é uma espécie de correspondência, para quem não sabe, na esfera da empresa, do acordo de delação. A empresa admite as falhas, paga a multa para zerar o seu passivo com o Estado, para continuar a operar normalmente. E é o correto fazer acordo de leniência, desde que a empresa arque com o custo das falcatruas que cometeu. E o objetivo do acordo de leniência, em qualquer lugar do mundo, e se fazem acordos de leniência nas melhores e mais potentes democracias, é fazer com que a empresa não quebre. Porque a empresa quebrando, você, na verdade, corta emprego, você acaba com empregos, você deprime a economia, que é o que está acontecendo aqui no Brasil com os desastres provocados pela Lava Jato. Quebrou simplesmente a indústria pesada no Brasil, de construção pesada no Brasil. Quebrou as empreiteiras. Então, em vez de responsabilizar os criminosos, mantendo em pé as empresas também foram para o brejo. Olha aqui, eu já falei aqui, vou repetir. O advogado Valfrido Vardi tem uma proposta que é quase essa daí. É que eu não li ainda a minuta, portanto, não sei se vai ao encontro disso que o Valfrido propõe, que é criar um guichê único para acordo de leniência que junte TCU, CGU, tá aí, né? TCU, CGU, AGU, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, Advocacia Geral da União. Ele coloca também o Ministério Público. Eventualmente precisa chamar o CAD, eventualmente o Conselho, a Comissão de Valores Imobiliários, eventualmente o Banco Central. Todos os órgãos do Estado aos quais concerne um acordo de leniência, direto ou indiretamente, tem de pertencer a esse guichê. O acordo tem de ser feito ali. Estabelecer-se um critério para quem discorda, mas enfim, por exemplo, o Ministério Público não pode, feito o acordo nesse guichê, depois passar a agir contra o acordo. Porque isso está acontecendo hoje. A empresa faz um acordo de leniência aqui, aí o Ministério Público não aceita, aí o Tribunal de Contas da União não aceita, aí a Advocacia Geral da União, aí a Advocacia Geral tem óbices a fazer. E o acordo nunca, na prática, é fechado. Agora, o que eu acho fabuloso é um órgão que não tem nada a ver com acordo de leniência ter esse tipo de comportamento. E isso decorre, preste atenção, que isso aqui é muito importante. Tem aquelas coisas, o Zuenir Ventura escreveu 1968, o ano que não acabou, então começou esse negócio, o ano que é isso, o ano que é aquilo. Nós temos um ano no Brasil, que é 2013, o ano que não deveria ter existido. O ano da desgraça, o ano da tragédia, o ano do mergulho no caos. Iniciado pela extrema esquerda, lembra o MPL, Movimento Passe Livre, e mais alguns grupos de extrema esquerda que acharam que era a hora de romper com não sei o quê, socialismo da catraca, e vamos pra rua, e todo mundo tá na rua, e nós somos contra tudo isso daí, e as pessoas protestando, ninguém, muitas vezes não se sabia nem por quê.
protesto violento, queimando ônibus, aí vai a polícia, dá a porrada. Parte da imprensa apoiou. Eu não sou petista, já bati muito no PT, quando merece bate ainda. Ah, bate menos hoje, claro, não está no poder. Ah, não entendi, você bate especialmente quem está no poder? Sim. Sim. É uma questão de vergonha na cara. Gente corajosa bate em quem tem poder, não em quem não tem. Quando merece, claro. Como quem está no poder geralmente merece? Ah, não entendi. Faz coisas que precisam ser corrigidas. É assim mesmo, é da natureza das coisas. Jornalismo é assim. Jornalismo de verdade é assim. E quando faz coisa certa, claro, aplaude. Né? Eu bati muito nos protestos de 2013. E eu já disse aqui, amigos meus de direita diziam, para com isso, a Dilma está se danando, deixa ela se danar. Eu não estava olhando se era a Dilma que estava se danando ou não. Eu não aceito atos que desbordem das regras do jogo. E aquilo ultrapassava a regra do jogo. E começou a virar um ataque à política pelo ataque à política. Por causa de ridículos 20 centavos de aumento na passagem, fez-se um pandemônio. A extrema esquerda incentivando, o PT flertando com aquilo no começo, fazendo a coisa errada. Bom, 3, 4 meses depois, quem estava na rua, se não era a extrema-direita ainda, era aquilo que viria a ser a extrema-direita. Né? Há um documentário muito bom a respeito do Francisco Bosco, 2013. Eu estou lá, estou dando depoimento. Resultado, em agosto de 2013, a Dilma sanciona 2 leis, a 12.846, que é da leniência, no dia 1º de agosto de 2013, e no dia 2 de agosto de 2013, a lei 12.850, das delações premiadas. 2 leis que têm mais furos do que queijo suíço. Sabe por quê? Porque tudo que é feito na pressa, no joelho, de afogadilho, dá zerda. Então, a lei da leniência, ela é confusa. No fim das contas, sim, cabe à CGU fazer o acordo de leniência, mas ela é atrapalhada. E a lei 12.850, então, é uma piada, como está. Que é a lei das organizações criminosas, onde está a delação premiada. Da forma como está ali a delação premiada, sem estabelecer balizas e critérios, qualquer vagabundo pode, a qualquer momento, fazer uma delação. Acabou sendo recusada, mas recentemente até o Sérgio Cabral, depois de ser condenado a quase 300 anos de cadeia, resolveu fazer uma delação. Quando ele já sabia tudo o que sabiam contra ele, e já sabia também tudo o que não sabiam contra ele. Então aí ofereceram a ele a chance de escolher os alvos. A lei de delação como está hoje, permite que o Ministério Público garfe alguém, coloque esta pessoa em cana, em prisão preventiva, que não tem prazo, deixe claro a ela que ela vai apodrecer ali, a menos que ela faça a delação. Usa-se a prisão preventiva como um instrumento de chantagem e de achaque. Não achaque de grana aí, mas de achaque moral, digamos assim. De sorte que o país passa a ser governado, como está sendo, por delatores e seus e aqueles que os prenderam.
que tem seus interesses políticos. Negar os interesses políticos do Ministério Público, ou que ele possa ter interesses políticos depois das matérias que vieram a público, da Vaza Jato, não é só negar a realidade. Além de negar a realidade, nós estamos diante de um problema de mau caratismo. Então eu pergunto, até quando o país pode ser governado por esse tipo de coisa? Então a Lei 12.846 tem de mudar, está se dando um passo aqui para estabelecer regras para o acordo de leniência, e a Lei 12.850 também tem de mudar. Também tem de mudar. Não pode ser, nós não podemos ter um texto legal que entrega o governo do país à sanha de procuradores que decidem, segundo a sua vontade, pedir a prisão preventiva de A ou de B, o juiz decreta a prisão preventiva de A ou de B, e a partir daí fica-se à espera de que o preso saia detonando figuras da República. Ou não foi assim que se elegeu o Bolsonaro, destruindo todo o processo político? Tendo Sérgio Moro no comando da Lava Jato na prática, porque era ele, não era o Ministério Público, e depois ele foi ser ministro daquele que se elegeu em razão da destruição que a própria Lava Jato havia provocado no processo político. Isto daqui a uns 15 anos, pelo menos, quando nos voltarmos para isso, na hipótese de que o Brasil acabe adotando um rumo razoável, pode ser também que a gente vá para o rumo do Sudão do Sul. Que espiral para baixo também num país não tem limite. Caso a gente não vá para o destino Sudão do Sul, nós vamos olhar para isso com certo distanciamento e vamos falar como é que nós pudemos fazer aquilo. E, infelizmente, muitas vezes com a conivência da imprensa. Com a conivência da imprensa. Estes que hoje estão na imprensa, dizendo, por exemplo, o pedido para acabar com a caixa preta da Lava Jato é uma tentativa de acabar com o combate à corrupção. Jornalista escreve isso, primeiro que não tem fato para escrever isso, é mentira que tenha fato, não tem. Está contribuindo para que o país se mantenha no buraco ou vá do buraco para baixo. Nós precisamos de regras, nós precisamos de leis, cumprir as leis, não do vale tudo. Não do vale tudo. Não. É um avanço, sim, essa questão, e deixo aqui a sugestão para que se crie o guichê único, sim, para evitar possíveis ações judiciais depois. Tá certo? Por falar em Ministério Público, oh meu Deus, carreata de senadores, façam como as vestais, saiam com os seios nus, senhores senadores, meu Deus, seria a visão do inferno. No caso, sem camisa, aquele bando de pelanca sem camisa, saiam com os seios nus, pedindo justiça, como as vestais faziam. Só que elas eram todas virgens, o que não é o caso de vocês. Vai. Integrantes daquele grupo Muda Senado, Reinaldo. Eles vão fazer uma carreata em apoio à Lava Jato e ao procurador Deltan Dallagnol. O evento organizado pelo senador Major Olímpio, do PSL, deve ocorrer no dia 15, 3 dias antes, portanto, do julgamento de Dallagnol no Conselho do Ministério Público. Em entrevista ao jornal o Globo, o Major Olímpio disse que o Muda Senado vai divulgar no dia 19 um manifesto em apoio à Lava Jato. O Major Olímpio era um bolsonarista fanático, aí se decepcionou com o bolsonarismo fanático, agora resolveu ser um lavajatista fanático. Né? De erro em erro, né, Major? De erro em erro. Porque burro o senhor não é, já conversamos, temos até uma relação cordial quando nos encontramos. Não sei por que razão uma pessoa inteligente, né, condescende
com posições obviamente autoritárias e que agridem o Estado de Direito. Né? Vocês já viram o Ministério Público ter bancada no Senado? Que de resto, não é a bancada do Ministério Público, é a bancada do Sérgio Moro. Já era.